Seja bem-vindo ao segundo episódio da minissérie Conexão e Network. Perfeito, Verônica, pensando em conexão, né? Então a conexão e o network, eu tenho um farmacêutico fazendo uma escolha, e toda escolha é uma decisão, certo? E se você não escolhe, tem alguém escolhendo por você, fica a dica. Então assuma a sua cadeira, porque se você não assumir sua cadeira, alguém vai sentar nela por você. Enfim. Não escolher também já é decidir, né? Enfim, então pensando em questões de escolha, nós sabemos hoje que é muito crítico o farmacêutico assumir sua real posição, né? O farmacêutico algumas vezes, talvez ele seja contratado como responsável técnico, mas um responsável técnico que muitas vezes não sabe nem a parte técnica. Enfim, nós não vamos entrar nessa seara. Mas o meu questionamento fica, né? Então, o farmacêutico ele tem a opção de decidir, isso é uma escolha. Uma vez que ele tem essa escolha, ele tem que assumir a sua real posição e não ficar, né, sacuando ou se vitimizando. Dentro desse cenário, como que você poderia contribuir, pensando em conexão e network, esse espaço de decisão dentro das instituições para os farmacêuticos? Eu acredito muito que tem pessoas que têm mais habilidade de se conectar e tem pessoas que não têm tantas habilidades assim. Mas que isso não é um fator limitante. Pois, a partir do momento que eu me conheço, né, que eu recebo um feedback, seja do meu superior dentro da instituição de saúde, seja de um colega de trabalho, seja de um familiar, e eu tomo isso para mim como uma crítica construtiva. E eu vou dar um exemplo meu, né? Eu recebi há muito tempo atrás um feedback, e isso faz uns 10, 15 anos, de que eu faltava, não era 5 estrelas lá na pontuação, sobre buscar conhecimento. E eu falei, nossa, mas eu estudo tanto. Nossa, mas eu tô sempre lendo. E no caso, nesse feedback que ficou muito marcado, eu era técnica de farmácia. E era um dos primeiros cargos que eu assumi ali dentro do ambiente hospitalar. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso. Então, o que falta para ser 5 estrelas? O que falta para eu pontuar a nota máxima dentro desse feedback? E eu lembro que eu fiz uma auto-reflexão sobre isso. Eu falei, então, falta... Se eu entendo que isso é suficiente e o meu superior não vê isso, eu preciso mudar a forma como eu estou comunicando isso. Eu preciso mudar a forma como eu mostro e entrego esse resultado. E assim eu fiz. Então, eu acredito que a gente precisa trazer mesmo esse autoconhecimento. Olhar minhas habilidades, olhar aquilo que eu não tenho de tão bom, né? Onde eu sou muito bom, onde eu sou muito protagonista, onde eu não sou tão protagonista, trazer as críticas construtivas, então olhar o que falta para eu ser 5 estrelas, o que falta para eu pontuar nota máxima nisso daqui. Olha, no meu cargo como farmacêutico responsável, eu preciso me conectar com as pessoas. Se eu não tenho habilidade de comunicação, eu vou procurar. Eu vou procurar em outro mercado, porque às vezes a gente também, como farmacêutico, fica muito nichado nisso. Eu vou olhar o que as pessoas estão fazendo no mercado de beleza, de estética, no mercado de pet shop, sei lá. Eu vou olhar o que o mercado está trazendo para isso, o que o mercado está falando sobre comunicação e oratória. E vou estudar sobre isso. E isso não é problema nenhum. Mas a partir do momento que eu decido me aprofundar nesse tema e me expor, porque a gente também tem que trazer, né? Tem que cortar isso de não se expor para não mudar. Não, acho que faz parte desse autoconhecimento. Me expor à busca de novos conhecimentos, eu começo a mudar coisas. E mesmo que seja com receios, mesmo que no primeiro momento eu não consigo me comunicar efetivamente com o médico, não consigo me posicionar com a enfermeira, eu vou falar para ela, olha, eu tenho muita dificuldade de me comunicar, mas eu estou num processo de melhoria. Eu estou aflita, mas o que você falar, eu vou fazer o meu melhor para conseguir te atender. Vou conversar com o médico a mesma coisa. Na minha concepção, né, na Verônica, pessoa física ali, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei. Então, mesmo que eu vá me comunicar com o médico e ele fale alguma coisa que para mim seja de outro mundo, eu vou falar, obrigado por essa informação relevante,
Vou estudar sobre isso, eu não vim preparado para isso nesse momento, mas eu vou voltar aqui e vou te trazer a melhor informação. E aí acho que para encerrar tudo isso, a gente precisa ser muito fiel àquilo que a gente diz que vai fazer e efetivamente fazer. Quando eu volto lá com informações, volto com o meu melhor de novo para entregar para a equipe médica, para a equipe assistencial como um todo, eu começo a mudar o meu posicionamento, eu começo a ser visto como relevante, eu começo a ocupar de fato o meu lugar de fala dentro da assistência farmacêutica. Isso que a Verônica foi trazendo, né, sobre os comportamentos, a gente pode traduzir isso em soft skills, né? Então, nós temos as hard skills, que são o que nós esperamos tecnicamente de um farmacêutico, para que ele consiga ter, né, gerar uma boa conexão e network, mas principalmente as soft skills, né? E hoje, a principal soft skills no mercado é o poder da comunicação. Porque se você não conseguir se comunicar, e principalmente, uma coisa que a Verônica bem pontuou sobre falou feedback, gente, é a escutativa. A escutativa não é só eu ouvir o que o outro está falando, é eu ouvir, processar a informação e de alguma maneira eu projetar isso numa mudança. Isso é ter escutativa quando o outro está falando, porque eu vou refletir sobre o assunto. E o processo de se comunicar é a base para a gente conseguir gerar a conexão e o networking com todos os stakeholders que estão envolvidos dentro de um determinado processo. E quando a gente pensa na questão da decisão que nós vamos tomar, é algo muito importante. O farmacêutico, ele é o que decide, se a gente for pensar num farmacêutico que conseguiu desenvolver suas hard skills, suas soft skills, ele vai ser o profissional que decide, por exemplo, a presidência de um comitê de padronização de um hospital. Então, se esse farmacêutico ele não estiver preparado tecnicamente e ele não desenvolver as habilidades dele comportamentais, porque a soft skill é isso, né? Desenvolver as habilidades comportamentais, ele vai ter o poder de decisão? Jamais. E ainda dentro do poder ainda dentro dessa questão de eu ter o poder de decisão e conectar as minhas hard skills com as minhas soft skills, a Verônica falou sobre uma coisa de conseguir se posicionar. E quando a gente fala sobre a questão de se posicionar, na minha cabeça veio a palavra coragem. E aí as pessoas falam muito sobre coragem e ausência do medo. Não é. Por que eu tenho medo muitas vezes? Eu tenho medo, talvez, às vezes, porque me falte conhecimento de algo. E o medo é isso. O medo, peraí, deixa eu avaliar o que está me impedindo de tomar uma determinada decisão. E aí pode ser trabalhar alguma hard skill ou alguma soft skill. E aí dar o próximo passo. Então, a minha decisão, ela sim acaba sendo impactada no meu medo, porque o meu medo pode ser a ausência do meu conhecimento, seja na minha habilidade técnica ou seja na minha habilidade comportamental. Chegamos ao fim de mais um episódio da série Conexão e Network. Lembre-se, ative aqui as notificações e seja o primeiro a receber este conteúdo que é um ouro. E lembre-se, os primeiros sempre são lembrados. Até mais! E deixe o comentário, coloque a sua opinião. Tem sentido esse assunto para você?